Oi pessoal, sei que ando meio sumida, ando devendo aqui conteúdo, mas como eu falei, a vida geralmente ela anda um pouquinho agitada ali na parte comercial, então a gente tem que dar uma pausa, tá? Mas vou começar a produzir essa semana para vocês mais alguns conteúdos que vão ali gerar por todo mês, tá bom? E hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de influenciar e persuadir um cliente a comprar, né? A finalizar aquela compra com você de forma ética, tá? Então isso é muito importante pra gente estar conversando, então eu vou abordar aqui 7 dicas, tá? De como fazê-lo de forma ética e respeitosa com o seu cliente. Então, a fim de eu não me perder aqui hoje nas pautas, não me alongar muito e esse ser um vídeo mais rápido, tá? Eu vou acompanhar aqui a leitura do que eu já fiz aqui antecipadamente. Então, vamos lá, das 7 dicas, a primeira é desenvolva empatia pelo seu cliente, tá? Então, assim, antes de tudo, busque entender profundamente as necessidades e os desejos desse cliente. Demonstrar empatia genuína, ou seja, tem que ser verdadeiro, tem que se conectar com o cliente, tem que mostrar que você sim está entendendo o que ele quer, o que ele precisa, tá? Bom, demonstrar empatia genuína cria uma base sólida para a comunicação persuasiva e mostra ao cliente que você está verdadeiramente preocupado com o sucesso dele. Então, gente, parece que essa dica é uma dica boba, mas não. Desenvolva empatia com o seu cliente. O seu cliente precisa se conectar com você. E a primeira forma e a mais importante de conexão com o cliente é a empatia. É você se colocar no lugar do cliente, o cliente entender, perceber que você sim tem ali um genuíno interesse, que você entende a posição dele, tá? Então, isso é muito importante. Bom, aí o segundo é destaque benefícios claros do que você está vendendo, tá? Então, assim, em vez de apenas listar as características da propriedade, concentre-se nos benefícios que ela proporcionará para o cliente. Então, de vez você simplesmente fala, então tem 2 dormitórios, tem uma varanda, tem uma suíte no quarto. Não, se atente a falar por quê, demonstrar o porquê aquele imóvel seria bom para esse cliente específico. Não só falar da característica dele, entende? Mostre como a propriedade atenderá às necessidades específicas e resolverá os problemas que o cliente tem. Então, lembra o primeiro passo? A empatia? Então, você precisa saber quais são as necessidades do seu cliente. A partir do momento em que você entende a necessidade dele, você consegue fazer uma melhor apresentação do seu imóvel, tá? Então, se a necessidade desse cliente é ter uma melhor localização, você, além, lógico, você vai ter que passar ali pelas características do imóvel, mas você fala, olha, então, tá vendo esse imóvel, ele tem uma localização aqui estratégica, onde você tem acesso às principais rodovias, ou você tem acesso ali aos principais mercados, às principais escolas. Então, na verdade, a dor do seu cliente, então, é segurança. Ele tá saindo de um imóvel de bairro para entrar num imóvel condomínio, porque ele precisa de mais segurança pro filho. Olha, então, vamos nos atentar aqui às áreas de lazer, né, ao condomínio com a portaria, segurança 24 horas, tá? Então, descubra qual é a necessidade do seu cliente e aí sim, faça uma boa apresentação desse imóvel. O terceiro parece bobo, tá? Mas é importante, é muito importante. Use provas sociais, tá? O que são provas sociais? Apresente evidências de satisfação de clientes anteriores ou de casos de sucesso que você já teve, tá? Depoimentos, avaliações positivas e histórias reais podem aumentar a confiança do cliente com as suas habilidades e serviços. Bom, gente, o que é importante? Hoje, né, com esse acesso à informatização, todo mundo tem acesso ao produto. Então você não tem exclusividade mais de oferecer aquele produto para o seu cliente. Não existe mais esse tipo de exclusividade. Então, provavelmente, quando o cliente ele chega até você, ele já conheceu, ele já sabe, ele tem alguma informação prévia daquele produto, que ele tá ali buscando conversar com você. Qual é o seu diferencial hoje? É o seu pessoal, tá? Pessoas, elas querem se conectar com pessoas. E quando pessoas dão uma boa avaliação de você, é o que realmente importa, porque o imóvel ela vai comprar, independente, entendeu? Então, assim, é muito importante você ter pessoas que deem o feedback do seu trabalho, o porquê essa pessoa deveria comprar esse imóvel com você e não com qualquer outro corretor, entende? Então, é muito importante ter essa prova social. Outra coisa muito importante que a maioria dos corretores esquecem, principalmente os corretores que trabalham com vários produtos numa imobiliária que oferecem uma gama muito grande de ofertas, tá? Apresente opções limitadas para o seu cliente, tá? Eu vou acompanhar o texto aqui para eu não me perder na explicação para vocês, tá? Então, ao oferecer opções limitadas, você pode ajudar o cliente a tomar decisões mais facilmente. Isso é conhecido como paradoxo da escolha.
tá? Psicologia? Sim, aprendemos psicologia também para poder vender, tá? Então ofereça algumas opções relevantes e bem justificadas, pode aumentar a probabilidade de fechar um negócio. Bom, lembra dos passos anteriores? Então, lembra que você precisa se conectar com o cliente e descobrir qual é a necessidade dele? A partir do momento que você sabe qual é a necessidade dele, você sabe qual produto se encaixa naquilo que ele precisa. Então, assim, para você, principalmente corretor, que trabalha com muitos produtos, aprenda a desenvolver um método onde você conheça o cliente primeiramente antes de ofertar para ele um imóvel, tá? Então, de vez de você falar assim pro cliente, olha, então eu tenho 5 imóveis na Zona Oeste, 10 imóveis na Zona Leste, 6 imóveis na Zona Norte, e dá uma opção variada para ele, e ele vai ficar sem saber o que ele quer, o que ele pode, ele vai pedir informação de tudo, ele vai esquecer tudo, você vai passar informação de todos os empreendimentos, ele não vai reservar nada, guardar nada. Então é muito importante que você descubra qual é a necessidade dele e aí sim filtre isso pro cliente e apresente opções que se adequem a ele, tá? Porque senão você não vai conseguir vender. O seu cliente ele não vai conseguir acompanhar, ele vai ter umas opções muito grandes, ele não vai guardar nada daquilo que você falou e você não vai conseguir concluir a venda. A quinta coisa que é de suma importância, tá? Demonstre autoridade e conhecimento. Por favor, corretor de imóveis, tá? Vou ler o texto aqui, daí eu vou dar uma palavrinha sobre isso. Então, mostre que você é um especialista na área imobiliária. Compartilhe informações valiosas sobre o mercado, tendências e dados relevantes que mostrem que você está atualizado e bem informado, tá? Isso é um panorama geral, mas agora eu quero falar no micro, tá? Não no macro, igual eu expus aqui. No micro, o que acontece muito corretores imobiliárias que vendem vários produtos e não têm informação suficiente de todos eles. As informações chegam para o cliente muito genéricas. Ah, então, eu tenho um apartamento lá na Zona Norte, como que ele é? Ah, ele tem 2 dormitórios. Ah, tá, e o que mais? Ah, ele tem financiamento. Ah, e o que mais? Assim, me deixa em pânico quando eu vejo um corretor chegando num plantão de vendas e não sabendo passar para o cliente, apresentar para o cliente o projeto. Às vezes o corretor ele vai conhecer o projeto junto com o cliente. Isso é horrível. Então, assim, a partir do momento que você não sabe o que você está falando, tá? O cliente, ele já duvida de que aquela compra vai ser boa, entende? E ele já duvida da sua capacidade mesmo como corretor. Então, assim, a probabilidade de você fechar uma venda nessas condições é muito baixa. Agora, se você conhece o produto que você está vendendo, isso é muito importante. Eu vendo 10, 15, 20 produtos, conheça o produto que você está vendendo, tá? Conheça esse produto antes de oferecer para o seu cliente. Saiba todos os detalhes desse produto, porque isso é o que vai te dar autoridade para fechar a venda. Como eu falei, esse cliente provavelmente ele vai ver esse mesmo produto com vários corretores. E qual é o seu diferencial? Se o produto é o mesmo, se o preço é o mesmo, se a forma de pagamento é a mesma, qual é o seu diferencial, corretor? O seu diferencial é ter autoridade, saber todos os detalhes do produto, saber tudo o que o cliente precisa saber e gostaria de saber, né? Então, demonstre autoridade e conhecimento. Bom, e na 6 aqui a gente vai voltar para a psicologia, né? Então, utilize a técnica do porquê. Tá? Então, assim, quando você apresenta uma sugestão, uma recomendação para o cliente, explique o motivo por trás dessa sugestão, por trás dessa recomendação, tá? As pessoas tendem a ser mais receptivas quando compreendem o raciocínio por trás de uma decisão. Então, por exemplo, você está apresentando ali um projeto para o seu cliente está analisando todas as escolhas, falando, nossa, eu gostei dessa planta aqui, deixa eu ver em tal andar e tal, qual que é o valor aqui nesse andar, qual que é o valor neste, aí você fala assim, olha, aqui neste andar é esse, mas olha, se eu fosse você, talvez eu preferiria aqui, neste andar, nesta posição aqui. Mas por quê? Muito simples, não deixa o cliente perguntar por quê. Fala assim, tá vendo aqui? Então, as janelas aqui, elas estão com frente livre, então você tem uma circulação de ar maior, né? Ou as janelas das áreas frias, eu uso muito isso, tá, gente? Então vai uma dica. As janelas dos ambientes de área molhada ficam com o sol da manhã, o que é muito importante, você ter o sol da manhã ali nas janelas de área molhada, né? Então, assim, o porquê. Dê uma sugestão pro cliente, né? Não deixe ele simplesmente escolher a esmo. Dê uma sugestão e fale por quê, entendeu? Porque nessa forma, você, além de direcioná-lo, porque ele vai ter uma cama gigante, né? Então, além de você direcioná-lo, né, a uma posição que talvez seja até de seu interesse, tá? Você ainda está justificando e mostrando para ele os motivos que ele pode ser bem aceito. Então, assim, a capacidade de aceitação de um cliente é muito maior quando você fala o porquê. Parece bobo, mas não é.
E por último, e um dos mais valiosos, tá? Crie o senso de urgência. Né? Senso de urgência é: se houver uma oportunidade limitada devido a um preço especial, uma oferta por tempo limitado ou interesse crescente na propriedade, comunique isso ao cliente. O senso de urgência pode motivar a decisão dele. Olha, então exclusivamente este mês nós temos ali documentação grátis, isso vai te ajudar, vai facilitar ali uma despesa a menos. Pague para ele do valor dessa despesa, que seria a menos para ele, né? Pode incentivá-lo a fazer a aquisição naquele mês. Olha, este mês temos um desconto de tanto, mas é até tal dia, precisa ser até assim. Então, assim, senso de urgência, tá? Não só quando você vai conversar com o cliente, explique para ele qual a oportunidade, explique para ele que é por tempo limitado e que ele precisa estar dentro desse tempo para se adequar. Senso de urgência, vale muito a pena. Isso, inclusive, é usado muito no marketing digital, tá? Então, por tempo limitado, oferta exclusiva. Então, você sempre tem ali uma CTA, que é a Call Attention, né? Que é uma frase que é para prender a atenção do cliente. Então, assim, escassez e urgência é uma coisa muito utilizada, tá? Na hora da venda e na hora da persuasão. Bom, eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Eu tentei fazer com que esse vídeo fosse um pouquinho mais curto, mas como vocês veem, a gente fala bastante, né? Mas eu acredito que vai ser legal pra você, se você puder, se você já conhece esses métodos ótimos, se você não conhece, tenta aplicar, tá? Tenta aplicar que eu garanto pra você que você vai ter resultados melhores, tá? Até a próxima!